Olá, saudações a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Vocês sabem que a gente está fazendo sempre uma análise sobre as convenções partidárias que estão acontecendo aqui em Cabropó. Já fizemos uma. Lá, a primeira convenção que oficializou a chapa Dr. Auricélio Edgar Caldas. Fizemos a outra análise também, envolvendo a convenção que oficializou a chapa do delegado, né, Galego de Nanai, junto com o Dr. Lucas. E agora vamos à convenção do dia 16, que foi a convenção que oficializou a chapa de Din Saraiva e de Antônio de Nestor. Bem, então vamos aqui ao que aconteceu estruturalmente. Primeira coisa, essa convenção aconteceu no espaço fechado, num balneário. Do lado de fora, que é uma área bem ampla, vários carros ficaram lá de apoiadores. A intenção é que essas pessoas acompanhassem do lado de fora. Não se sabe se eles acompanharam por celular ou se eles acompanharam num telão instalado do lado de fora. Isso não ficou claro. A outra coisa que aconteceu lá dentro é que tinha um telão instalado e tinha dois apresentadores, que são locutores, dois apresentadores. A missão deles, então, chamar todas as personalidades, vereadores e candidatos, né, pré-candidatos também, né, para participarem do palanque, para subirem no palanque, para trocar umas ideias, vez por outra, com a personalidade que subiria ali em cima, ou pré-candidato, tá? Muito bem. Aqui, nesse contexto, eu preciso dizer para vocês aqui que o primeiro a ser chamado para trazer um discurso e que chama a atenção é o ex-vereador Zé Nilson Novaes, né? Ele é chamado lá para fazer o discurso dele e tem dois pontos interessantes que eu acabei trazendo aqui para vocês, tá? Primeiro ponto, abre aspas, quando ele diz: quero ser bem breve porque o meu discurso eu vou deixar para o comício, aí eu vou estar mais preparado, fecha aspas. Gente, é uma contradição em termos. Você observar isso, ouvir isso da boca de quem faz parte da política há muito tempo, embora tivesse afastado, mas tem muito mais experiência que muita gente aí. Essa história de estar mais preparado, como assim? Precisa de mais o que para estar preparado? Qualquer pessoa que faz parte da política sabe muito bem quais são os gargalos dessa cidade e se tiver um pouquinho mais de atenção vai levantar possibilidades para resolver esses gargalos. Ele, como homem principalmente do campo, deve conhecer muito bem os problemas e mesmo assim utiliza essa contradição aí de dizer que é uma pessoa despreparada. Imagina quem está sendo candidato agora pela primeira vez, não é? Bem, no outro ponto aqui que eu gostaria de frisar, ele diz o seguinte, abre aspas, os Novaes está aqui desse lado, pregar essa mentira que os Novaes está do outro lado, não. Os Novaes estão aqui, fecha aspas. Me parece que esse discurso aí, esse trechinho aí do Zé Nilson Novaes está voltado justamente para um outro lado que tem componente da família Novaes como pré-candidato, no caso como candidato já lá no palanque que oficializou a chapa Dr. Auricélio e também junto com o Edgar Caldas. E aí muito se especulou, vem cá, a família Novaes está apoiando qual dos lados? De um lado tem apoiadores, na outra chapa tem apoiadores. Por acaso a família está dividida? E aí, nesse caso, Zé Nilson Novaes acaba chamando essa responsabilidade para dizer que a família Novaes, em peso, apoia a candidatura de Din Saraiva. A gente vai ter que acompanhar isso com muita calma e apenas a apuração nas urnas vai poder nos dizer, evidentemente, se ele tem razão ou não naquilo que ele diz. Bem, a convenção continua, os apresentadores continuam chamando e aí chamam a Carla Mando. Foi vereadora durante 4 anos, ainda está, né, nesse seu mandato e vai tentar renovar então o mandato dela como vereadora. E nessa primeira intervenção ela diz, abre aspas, a gente tem muitos projetos em mente, só nos basta colocar em prática, fecha aspas. Isso aí ela estava falando justamente sobre as propostas para as mulheres. A pergunta é, diante dessas palavras aqui agora da candidata à renovação, né, no caso do cargo, a vereadora Carla Amando, por que é que esses muitos projetos nenhum saiu? É verdade, ela também jogou a responsabilidade disso tudo aí na atual administração, a administração do prefeito Marcílio Cavalcante. Mas com tantos projetos assim, será que nenhum conseguiu sair? Ou será que ela vereadora, não soube utilizar muito bem do seu cargo, não soube ter o traquejo, não soube ter o diálogo necessário e muitas vezes ser convincente na defesa de suas propostas? Bem, segundo ela, então houve entraves. Esses entraves foram colocados pelo governo de Hora. Então, foram palavras dela, você aí tire suas conclusões. A convenção segue e eu lembro para vocês que logo depois disso
né, foi chamada, em um outro momento, foi chamada a vereadora Suzana Freire, né? E a vereadora Suzana Freire foi uma ferrenha crítica do governo atual, governo do Marcílio Cavalcante. Ela falava bastante em saúde e muitas vezes se observou ela dizendo que a cidade estava abandonada. Bem, já se esperava mais ou menos o discurso dela qual seria, mas a gente elencou aqui trechos para você, tá bom? Abre aspas. Venho trabalhando humildemente em relação à questão da saúde. Eu venho chamando porque quem ama cuida, clamando, na verdade, deixa eu corrigir aqui, ela disse que vem clamando e quem ama cuida. Isso falando a respeito da saúde, tá? Muito bem, gente, olha, com base nisso aqui, eu preciso dizer que qualquer discurso dela pode ser consultado diretamente no sistema de arquivo que fica lá na Câmara de Vereadores, todos os discursos que ela deu, tá? Inclusive ficou claro muitas vezes esses embates que ela tinha com o governo do atual prefeito Marcílio Cavalcante e de quem também estava ali no Legislativo representando o governo. Isso era claro e evidente ali. Por outro lado, quando ela diz que sempre clamou e lutou pela saúde, é preciso observar um outro ponto contraditório aqui, pelo menos que vai de encontro àquilo que ela disse na totalidade. Porque se ela falava a respeito dos problemas da saúde, como marcação de consulta, os problemas envolvendo as consultas de Cabrobó em outros municípios, ela também foi uma das pessoas que, através do discurso, flexibilizou em relação ao comércio no momento dificílimo de pandemia aqui em Cabrobó, momento esse pelo qual nós estamos passando ainda. Ela, com seu discurso, flexibiliza ao lado de muitos colegas lá dentro para que o comércio passe a funcionar em termos. Ou seja, quando você pede a flexibilização do comércio em seu discurso, você está pedindo, no momento que Cabrobó passava por um pico, né, você está pedindo justamente para que a saúde fique sobrecarregada, para que dificulte ainda mais os problemas para a saúde. Afinal de contas, mais gente transitando sem nenhum tipo de estratégia muito segura, debatida e, principalmente, sem nenhum tipo de aval documental ou qualquer tipo de protocolo do Ministério da Saúde ou da Organização Mundial da Saúde. Então, nesse caso, é contraditório dizer que sempre clamou pela saúde, ou será que na cabeça da vereadora existem dois termos para a gente observar a saúde? Bem, a crítica maior fica por conta do eleitor. Em um outro momento aqui, eu lembro para você que sobe o Marcos de Neuma, né? O vereador Marcos de Neuma, ele vai ao palanque e aí é questionado e diante dessa questão ali junto com os apresentadores, ele disse que vai responder tudo no discurso dele. Já se esperava mais ou menos o que Marcos de Neuma ia dizer, porque ele sempre foi um crítico deste governo atual e também daquele que acabou trazendo este governo atual, né? A gente está falando especificamente do ex-prefeito Eudes Caldas. E foi dito e certo, né? Nas palavras dele, as críticas estavam lá incrustadas. Vamos então ao que ele disse em um determinado momento, o vereador Marcos de Neuma, e candidato então novamente ao cargo. Abre aspas. É indignado com muitos que tentam enganar a margem do Riacho Grande com fotos, abrindo comporta, mentindo. Mas nós temos notícias boas porque Fernando Bezerra esteve aqui. Din Saraiva pediu e as comportas vão abrir. Aqui não é fato, aqui não é mentira dos que estão aí para enganar o povo. Fecha aspas. Olha, é o seguinte, essa história de abertura de comportas, né, já acabou colocando o povo pelas tampas, para não utilizar outro termo que é menos deselegante. Por quê? Nós sabemos muito bem que trata-se de uma obra federal. Nós sabemos muito bem que as soluções encontradas nesse sentido de abertura de comportas foram soluções paliativas. Nós sabemos muito bem também que tanto quando o candidato Auricélio Torres tira uma foto mostrando o documento ao lado do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, dizendo que as comportas vão abrir, tanto no discurso agora de Marcos de Neuma, dizendo que esteve com Fernando Bezerra, que já sabe as comportas irão abrir, aqui fica muito claro uma coisa, elas vão. Os dois discursos, seja o discurso da chapa do candidato Auricélio Torres, seja o discurso agora da chapa do candidato Din Saraiva, eles colocam tudo para o futuro, não há nada palpável.
provável, é sempre o futuro, ou seja, é sempre uma incerteza, já que o futuro cabe a Deus, por assim dizer. Tá? Então, esse é um ponto aqui primeiro que a gente pode colocar. A pergunta é, quem então está se omitindo da verdade ao fazer essa afirmação? Qual das chapas, afinal de contas? Né? Em um outro trecho, diz Marcos e Neumann, abre aspas, um cidadão que se diz cabroboense, que vem em Cabrobó de 4 em 4 anos, nomear um candidato com muita irresponsabilidade para poder romper no primeiro mês de governo. O irresponsável que não ama essa terra. Chama-se Eudes Caldas. Fecha aspas. Bem, já se esperava que ele também fosse bater em alguém, tá? Agora é o seguinte, né? Do outro lado, há uma responsabilidade muito grande ao abraçar também o apoio do ex-prefeito Eudes Caldas. Sabe-se que ele trouxe uma determinada liderança por causa das 2 eleições que venceu, e isso acabou passando essa mensagem. Mas muito tempo já se passou a partir de lá e já se percebe também o desgaste da própria figura do Eudes Caldas, principalmente ao não conseguir articular nem mesmo a própria família para apoiar a candidatura do Auricélio Torres. E aí você observe, por exemplo, que dentro da chapa do Din Saraiva tem inclusive componentes da família Caldas, que nesse momento, então, está desmembrada. Então, essa liderança me parece que não é uma liderança tão sólida assim. E aí, nesse momento, precisamos observar no transcorrer da eleição, né, da busca pelo voto através das ideias, também das posturas, se o peso de ter um ex-prefeito como Eudes Caldas é mais vantajoso do que desvantajoso. Me parece que a chapa de Din Saraiva percebeu que esse pode ser um elo fraco e pegou esse elo justamente para fazer a lembrança do povo e, através disso, tentar, então, modificar algum cenário possível. Olha aqui, depois disso aí, nós tivemos a participação do até então, naquele momento, pré-candidato Antônio de Nestor, a vice-prefeito. Eu lembro, como sempre, Antônio Nestor aqui, ele foi candidato a prefeito nas eleições anteriores, foi apoiado pelo próprio Auricélio Torres, e olha só como as coisas se inverteram, e é justamente por causa desse jogo político que muitas vezes o cidadão começa a ficar confuso e duvidar principalmente das propostas e ideias que um candidato, um determinado candidato tem pelo município, porque troca-se de partido, troca-se de aliança, troca-se de apoio com muita frequência, tá? E muito facilmente. Bem, então, ao que foi dito então pelo agora candidato a vice-prefeito na chapa de Din Saraiva. Disse Antônio de Nestor, abre aspas, em determinado momento, fortalecer a nossa educação, ampliando mais a questão dos trabalhos, melhorando principalmente o transporte escolar e também os acessos para que na época de chuva nossos alunos cheguem à escola. Fecha aspas. Olha, aqui ele tem razão nesse ponto específico em dizer que os estudantes sofrem bastante, principalmente no tempo de chuva, mas não só aí. No tempo que não é de chuva, as estradas ficam esburacadas e os carros começam a quebrar com muito mais facilidade, o que acaba tirando também esse meio de transporte dos alunos no meio rural, vindo para o perímetro urbano. Esse é um ponto, é um gargalo, ele não existe hoje, não existe ontem, ele já existe há muito tempo. Mas também o pré-candidato, agora no caso candidato a vice, não diz exatamente como. Me parece que, é claro, aqui também seria entrar no mérito. E a gente espera que não só essa chapa, mas as outras entrem no mérito de suas propostas para que se possa avaliar elas, cada uma delas melhor. Há um outro ponto citado aqui também, quando traz um certo desconhecimento do candidato a vice, ou então talvez pelo rubor da emoção ali, quando ele diz que fortalecer a nossa educação ampliando mais a questão de trabalho dos professores. Mas ampliando como? Os professores já trabalham bastante e ainda tem que lidar com uma burocracia infernal, e aí a proposta é ampliar. Tudo bem, ampliar fica vago, mas ampliar como? A partir de quais circunstâncias? Quais critérios serão utilizados para essa ampliação? Quais vantagens essa ampliação vai ter? E se você sobrecarrega o profissional da educação, você vai estar trazendo vantagem ou desvantagem? Me parece que nesse sentido aqui ocorreu mais um afã de colocar o discurso do que propriamente deixar claro o que quer dizer, né? Então, esse é um outro ponto.
Em seguida veio o candidato a prefeito, Din Saraiva, né? E aí o Din Saraiva sobe ao palanque e nessa subida ele passa boa parte do tempo fazendo agradecimentos aos parentes, amigos, correligionários, enfim, todos aqueles que abraçaram a candidatura dele à prefeitura do município. Eu também separei alguns trechinhos aqui do que foi dito pelo agora candidato à prefeitura do município. Disse em determinado momento Din Saraiva, abre aspas, temos que buscar união entre católicos e evangélicos porque a fé só traz o bem para Cabrobó. Fecha aspas. Me parece que pela primeira vez nessas convenções você tem um candidato discursando para segmentos da sociedade. É uma coisa que geralmente os candidatos aqui não fazem, discursar para segmentos. Afinal de contas, existem vários segmentos e cada um deles querem saber exatamente que tipo de impacto uma possível vitória de algum candidato vai ter nas suas vidas. Aqui então começa-se a falar por este segmento, né? Eu não sei se o discurso rápido chegou até esses segmentos. Eu não sei também se de repente provocou alguma ojeriza, né? Mas vamos aguardar para ver qual vai ser o resultado dessa breve citação aí. Sabemos muito bem que quando a gente toca no assunto religião, isso pode trazer muita controvérsia. Em outro momento, disse o candidato de Saraiva, abre aspas, iremos fazer uma pesquisa, não pesquisa mapeada com 9 lugares, uma pesquisa mapeada por 46 lugares com 610 pessoas. Nós temos uma que dá 14 pontos na frente, fecha aspas. Eu aqui, gente, chamo a atenção pelo fato de que pesquisas andam tentando muito nortear uma tentativa de mudar a opinião do eleitor. Muitas vezes parece que quando o político fala em pesquisas, ele quer dizer, tá vendo, eu estou na frente, vote em mim. Parece que na cabeça deles, tanto daqueles que apoiam o Galego de Nanay, e eu cito aqui o Maniçoba, que já citou informações de pesquisas e disse que ia ganhar por muito, quanto também na chapa do candidato Auricélio Torres, que já falou que no meio rural só dá eles. Então vem cá, quando essas 3 chapas chamam a atenção de pesquisa, o que é que eles estão querendo dizer? Que as pessoas têm que acabar escolhendo os números da pesquisa ao invés das ideias que devem surgir das cabeças de cada um deles? O eleitor cabroboense, aquele que é mais centrado, aquele que é mais cuidadoso em relação às suas escolhas, eles estão de olho nas ideias, em como essas ideias vão se estruturar, vão se colocar de pé, se elas são viáveis ou não. É claro que ao utilizar essa questão de pesquisa se fala para um público seleto que de antemão abraçou as candidaturas. Mas é preciso deixar claro para os nossos candidatos, inclusive para essa chapa aqui, do agora candidato em Saraiva, que as pesquisas, na verdade, elas podem falar alguma coisa de momento e muitas vezes não relata a realidade numa escrutinação, ou seja, no final de uma apuração numa eleição, tá? Pesquisa de verdade, ela vai aparecer com o resultado justamente da exposição das propostas, da viabilidade dessas propostas, né? Bem, mas me parece que as pesquisas andam muito batendo as portas aí dos nossos pré-candidatos à prefeitura de Cabrobó. Em um determinado outro momento, disse o candidato agora de Saraiva, abre aspas, só tem uma mudança em Cabrobó, e essa mudança é Din Saraiva e Antônio de Nestor, fecha aspas. E eu percebo que esse discurso é o mesmo discurso que aconteceu lá no Avante, que é a mudança. Por um lado, as pessoas acham que uma cara nova vai significar mudança. Por outro lado, as pessoas acham que uma alternância de poder fora de uma oligarquia, de uma família, vai simbolizar a mudança. Não necessariamente. Se o candidato agora de Saraiva observar bem, no palanque dele tem vários candidatos a vereador que já foram vereador há muito tempo e que hoje, na verdade, significam figuras carimbadas. Se essas figuras têm ideias capazes de mudar a cidade, isso não sabemos, mas o simples fato de pessoas diferentes não muda nada. Dizer para as pessoas que fazem parte da chapa do candidato em Saraiva, para aqueles que fazem parte também da chapa de Auricélio Torres e também para aqueles que fazem parte da chapa de Galego de Nanay, que esse discurso de mudança, sem dizer exatamente o que é a mudança, em que está calcada essas mudanças, não significa nada, né? Então, não é isso que vai fazer com que o eleitor identifique uma mudança. As ideias, as propostas, a viabilidade disso, e isso vai mostrar se existe uma mudança nessa visão panorâmica ou não. Muito bem, gente. Olha, eu vou ficando por aqui, mais essa análise. Agradeço mais uma vez a sua atenção aqui no nosso canal do YouTube, tá? Até a próxima. Tchau!